então iniciar os trabalhos de extermínio aí do Zé Faísca da vida através do conhecimento técnico. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e bora lá! Primeira dúvida, o que é melhor, André? Ligar 2 chuveiros em 2 fases 220 ou 1 em cada fase 127? Alguns vão dizer que é melhor instalar 2 chuveiros 220 porque fica mais econômico, mas isso é mito, meu querido. Se você ligar um chuveiro da mesma potência, por exemplo 5.500 watts, seja em 220, seja em 127, o consumo vai ser o mesmo, ou seja, ele irá consumir 5.500 watts, desde que instalado para tensão de operação da resistência dele. Agora, o que fica mais barato é o material. Se liga nessa explicação aqui que a gente fez. Quando temos um chuveiro monofase 127 com potência de 5.500 watts, a corrente desse chuveiro ela vai estar em torno aí de 40, 43 amperes. Ou seja, a gente precisa instalar um disjuntor de 50 amperes então no QDC e levar 3 vias, ou seja, 3 pernas de cabo 10 milímetros até cada um desse chuveiro, que é a fase, neutro e terra. Então 3 fios de 10 milímetros. Se você optar por colocar os mesmos chuveiros 5.500 em 220 volts, a corrente de cada um desse aí vai dar em torno dos 25 amperes. Então um cabo 4 milímetros, na maioria dos casos, vai suportar tranquilamente. Isso na maioria dos casos, mas é preciso de mencionar, tem queda de tensão e outros fatores também para ser levado em conta. Mas digo mais, hein, nas minhas obras eu já faço uma previsão para um chuveiro 220 de 7.500 watts, que na maioria das vezes vai dar um cabo 6 milímetros. Só que mesmo assim fica bem mais barato o material para chuveiro 220, que mais potente, do que um 127, que tem até menos potência. Afinal, o método cabo 10 ele vai custar em média R$16 no mercado. Já o método cabo 6mm custa 9. Então, pensando em chuveiros que estão a 10 metros de distância, por exemplo, do quadro de distribuição, nós temos uma economia de R$7 no metro de cabo. Vezes as 3 vias, vezes os 10 metros de distância, vezes os 2 chuveiros. Isso dá o quê? R$420 a menos. Só analisando o preço dos cabos, sem contar disjuntor, conector, que vocês sabem também, né? Quanto maior a corrente, maior o cabo, maior o valor das peças também. Segunda dúvida, por que será que depois que foi instalado um chuveiro mais forte, ele acabou esquentando menos que o chuveiro mais fraco? Vamos saber por que isso acontece na prática? Olha só esse trechinho de aula aqui. Nós vamos utilizar um chuveiro de 7.700 watts em 220 volts. E para analisar o comportamento desse chuveiro, nós vamos utilizar um watímetro, um equipamento bem completo, que vai possibilitar da gente verificar aí ao mesmo tempo a tensão da rede, a corrente que o chuveiro vai consumir e também a potência que o chuveiro vai dissipar aí. Vamos começar avaliando o funcionamento do nosso chuveiro em uma rede de 220 volts. Reparem que em uma tensão de 220 volts, o nosso chuveiro consome uma corrente de 31 amperes e a potência dissipada aqui é de 6.260 watts. Nem sempre a potência vai ser a potência real da resistência, tá? Ela sempre vai ser um pouco abaixo. Aqui está sendo até bastante, né? Agora vamos ligar o nosso chuveiro em uma rede de 127 volts para ver o tanto que vai cair, ó. Reparem que com essa tensão de 127, o nosso chuveiro está consumindo 18 amperes, pouco mais da metade do que os 31 anterior, né? Ele está fornecendo uma potência de 2.060 watts, ou seja, bem menos do que os 6.260 que a gente já encontrou e muito menos do que os 7.700 fala na embalagem do chuveiro. Tá visto então, meu querido, que quando temos um equipamento resistivo, né, que é o caso do chuveiro, que possui valor de resistência fixa, se variarmos a tensão, a corrente será proporcional. Sendo assim, menor tensão, menor corrente e, consequentemente, menor potência. Bacana, né? Contra fatos não há argumentos. A gente testa e pronto, extermina o Zé Faísca metido a entendedor de chuveiro aí. Terceira dúvida, por que alguns chuveiros continuam ligados, André, mesmo depois de desligar o registro? Pois então, vamos saber por que isso acontece, como resolver esse problema? Olha só. Em alguns chuveiros, o contato elétrico ele depende da pressão do chuveiro. Sendo assim, quanto menos água passar, corre mais o risco de um mau contato. E esse mau contato ele pode fazer com que os terminais acabem se soldando e mesmo desligando a água, os contatos ainda permanecerão em contato, passando energia. Nós resolvemos fazer um passo a passo para que você mesmo faça uma manutenção preventiva no seu chuveiro e evite que isso aconteça contigo. O que você vai precisar? Uma escova de dentes velha, uma chave de fenda, uma lixa dessas de unha, um alicate fino, né, de bico ou alicate meia cana e uma fita veda-rosca. Um aviso muito importante, né? Se esse defeito estiver acontecendo dentro do período de garantia do fabricante do chuveiro, não faça isso para você não perder a garantia. Leva na loja e faz a troca, tá bom? Vamos lá, o primeiro passo é ir no seu quadro de energia e desligar o disjuntor do chuveiro. Agora, retire o chuveiro e leve-o para um lugar mais fácil de se trabalhar, uma mesa, alguma coisa. Desenrosque o espalhador do chuveiro. Para isso basta girar no sentido horário. Agora solte o cabo de terra que está preso na tampa e retire essa tampa. Muito cuidado para não estragar a borracha que fica entre a câmara e a tampa para que o chuveiro não vaze depois com a água no futuro.
Com a câmara exposta, você conseguirá ver a resistência e o diafragma. O diafragma é essa borracha que faz com que exista o contato entre os terminais. Com a escova de dente e com um pouquinho de detergente, limpe bem a câmara e o diafragma. Aproveite também e limpe a parte interna do tubo que está na tampa que você retirou. Esse tubo é o que leva a água até o diafragma, fazendo com que os contatos sejam fechados. Agora, com o auxílio da chave de fenda, retire a parte superior do chuveiro. Passe a lixa de unha nos terminais para que seja retirado toda a parte escura do terminal. O que pode acontecer durante esse procedimento é a chapa metálica acaba entortando um pouquinho. Não se preocupe, ajuste novamente essa abertura entre os terminais, apoie a lixa no terminal e, com o auxílio do alicate de bico, dobre a chapa metálica para cima. Faça esse procedimento dos dois lados para que a abertura fique idêntica, tá? Agora aproveita e faça uma limpeza no espalhador utilizando a escova e o detergente. Se houver orifícios entupidos, utilize uma agulha ou um alfinete para desentupir. Por fim, basta remontar tudo e reinstalar o chuveiro. Antes de ligar o disjuntor, abra o registro do chuveiro, deixe a água passar, cair por ele por alguns segundos, assim a câmara estará cheia de água quando ligar o chuveiro, evitando que queime a resistência, o resistor. E já que estamos falando de chuveiro, do vilão da conta de luz, a quarta dúvida é: qual chuveiro será que gasta mais? O que tem resistência blindada, resistor blindado, ou o que tem um resistor comum? Olha só. Temos aqui dois resistores que, apesar de serem bem diferentes, eles possuem as mesmas características elétricas conforme os seus fabricantes. Eles entregam uma potência de até 5.500 watts em 127 volts. Como que a gente vai fazer o teste de hoje? Primeiro, vamos fazer a ligação dos resistores na tensão de origem e ver qual que é o consumo que cada uma delas vai dar. E não apenas isso, a gente vai deixar por 1 minuto ela funcionando, ambas funcionando, para verificar aí o aumento de temperatura da água em um recipiente que cada resistor vai proporcionar para a gente. Para conferir a potência e a corrente simultaneamente, nós vamos usar o nosso watímetro, tá? E para aferir a temperatura, nós vamos usar a nossa câmera térmica. E aqui está a nossa montagem. Fase e neutro saem lá do quadro de distribuição diretamente e chegam neste dispositivo DR, e as saídas deles estão ligadas diretamente nos resistores que vão ficar imersos dentro do reservatório. Nós vamos começar o teste com o resistor tradicional. Observem que a temperatura na água do refratário aqui do nosso recipiente está em torno de 24 graus. Assim, a gente liga o DR e vejam que a corrente, que a resistência está consumindo aqui, está um pouco mais de 38 amperes e a potência ela está um pouquinho acima dos 4.100 watts. Após 1 minuto de teste, a temperatura da água dentro do recipiente está em quase 59 graus, tá? Agora é hora de repetir o mesmo teste, só que com um resistor blindado. A gente substituiu a água que está dentro do recipiente para não haver interferência, E ao iniciarmos o teste, olha só, a água também novamente está a 24 graus. Assim que a gente liga o dispositivo DR, a gente vê que a corrente desse resistor ela está um pouquinho mais de 33 amperes, ou seja, está 5 amperes a menos do que o resistor convencional que a gente testou antes. E a potência desse resistor, dessa resistência blindada, está em 3.700 watts, praticamente 400 watts a menos que o outro resistor. Isso explica também a diferença na corrente de um para o outro. Agora, o que mais chamou a nossa atenção é que após 1 minuto de teste, a temperatura da água dentro do recipiente ela está em quase 63 graus, praticamente 4 graus a mais do que a resistência comum. Tá, André, mas a água ela não fica armazenada dentro de um recipiente, a água ela passa direto pelo chuveiro, então ela não vai chegar nesses 60 graus. Eu concordo com isso, mas o teste ele foi justamente para conseguir medir a eficiência de trabalho dos resistores usando apenas o mesmo tempo como referência. E a conclusão disso é que mesmo dissipando uma potência menor, o resistor blindado acabou esquentando mais a água dentro do recipiente. Ou seja, a resistência blindada ela se mostrou mais econômica e mais eficiente do que a resistência comum. E para fechar com chave de ouro, esse compilado aí sobre aulas nossas sobre chuveiro, vamos à quinta dúvida. Posso ligar os cabos do chuveiro de qualquer maneira ou o chuveiro tem polaridade? E aí, meu querido? Esse vídeo ele foi sucesso e ele me surpreendeu no teste também. Arrisca seu palpite? Olha só. De forma resumida, o chuveiro funciona assim. Ao ser percorrido por uma corrente elétrica, a resistência do chuveiro se aquece devido a um fenômeno conhecido como efeito Joule. E como essa resistência está mergulhada em água, existe uma troca térmica, fazendo com que a água fique quente e a resistência não se rompa, Já a rede elétrica no Brasil ela funciona da seguinte maneira. Uma corrente elétrica que varia periodicamente a sua intensidade e a sua direção. Ou seja, na corrente alternada, como o próprio nome indica, a magnitude e a direção da corrente alternam-se de acordo com a sua frequência. Então, gente, hipoteticamente não seria necessário identificar o neutro e a fase.
né? Já que de tempos em tempos, né, pela corrente alternada, o neutro vira fase, a fase vira neutro e aí fica essa loucura. Só que reparem que eu disse hipoteticamente. Isso porque a fase ela tem um diferencial com relação à massa, ou seja, à Terra. E como na maioria das instalações o fio neutro ele é aterrado no padrão, né, de entrada, inclusive para se gerar o neutro no próprio transformador precisa do aterramento, então o neutro ele ao entrar na instalação ele assume o mesmo potencial da Terra, falando também a grosso modo. E um outro detalhe é que se o neutro e a fase fossem iguais, levando em consideração o que eu disse antes, não teria necessidade das proteções também do QDC serem feitas no cabo de fase e nem seria necessária uma norma, né, para mostrar a forma correta de se instalar uma tomada, né? Então não teria muito problema. André, então quer dizer que o chuveiro tem polaridade então? Não, o chuveiro não tem polaridade devido ao efeito Joule que eu expliquei lá atrás. Porém, de nada vale essas explicações teóricas de corrente alternada, de funcionamento, se a gente não provar na prática. Então bora abrir o chuveiro e fazer uma biópsia nele para entender como que funciona tudo lá dentro. Estamos aqui com o nosso chuveiro aberto. Reparem que a alavanca dele está na posição desligada, ou seja, ao ligarmos o chuveiro, ele não irá esquentar, já que um dos bornes está isolado e não irá passar corrente pela resistência. Agora reparem que nessa posição, caso o cabo de fase esteja ligado ao borne que não está isolado, vocês concordam que é possível que tenha uma tensão na água aqui? Eu digo que é possível ter tensão na água, pois isso irá depender da quantidade de minerais presentes na água da sua região. Mas para ter certeza, vamos fazer um teste. Vem comigo aqui, ó. Bom, temos aqui a nossa montagem. A fase e o neutro saem do nosso QDC e chegam nesse DR. E as saídas estão ligadas direto nos cabos do chuveiro. Reparem que anilhamos aqui um dos cabos do chuveiro com a letra R e o outro cabo nós anilhamos com a letra N, para a gente diferenciar aí quem que é fase e quem que é neutro, já que ambos são da cor branca. O intuito desse teste aqui, ó, será verificar se existirá tensão na água mesmo com o chuveiro desligado. Outro ponto que devemos observar é que faremos esse teste numa rede monofásica 127. Primeiro vamos fazer a ligação instalando o cabo de neutro no borne que fica isolado e o cabo de fase no borne que fica ligado. Reparem que ao ligarmos o chuveiro, temos uma tensão de aproximadamente 17 volts na água. Ao colocarmos a resistência do corpo em paralelo, segurando a colher, reparem que a tensão na água sobe para aproximadamente 77 volts. Agora vamos inverter essa ligação e colocar o cabo de fase no borne que fica isolado e o cabo de neutro no borne que está ligado, está conectado. Reparem que agora temos uma tensão na água de aproximadamente 1,6 volts. E colocando a resistência do corpo em paralelo aqui, ó, segurando a colher, reparem que a tensão na água agora diminui para apenas 0,86 volts. Bom, como vimos, temos tensão na água. Além disso, também temos a resistência do corpo humano, então, segundo a lei de Ohm, terá corrente. Porém, como o DR não desarmou, essa corrente provavelmente está abaixo aí dos 30 mA. Então, na prática, deu para ver que existe um jeito melhor de ligar o chuveiro. Não é só sair conectando nele. Porém, fica uma observação minha sobre cano de chuveiro. O pessoal vai achar até ruim, direto eu fico puxando a orelha de fabricante de chuveiro aqui, mas a verdade é essa. Seria uma boa prática estar indicando na cor azul o cabo que está conectado ali no borne que nunca se isola, tá? Dessa forma, meio que você induz, você orienta o eletricista a conectar o cabo de neutro ali, caso seja uma instalação fase neutro, monofásica fase neutro. Agora, se a alimentação do chuveiro for 220 fase, por exemplo, aí não tem polaridade mesmo. A alimentação é feita através das duas fases. E aí, nesse caso, eu recomendaria que na chavinha seletora isolasse os dois bornes. Então, novamente, uma melhoria para chuveiro aí, por questão de segurança. Bom, agora sim eu quero ver o Zé Faísca ficar de pé depois de tanta pedrada de conhecimento que ele levou assim, né? Ixi, Maria. Mas beleza, então. Esse é só o primeiro episódio. Tem vários assuntos relevantes aí para tratarmos na mais nova série de formação da Engerhal aqui, que é a Exterminadores de Zé Faísca, tá? E sobre a oportunidade que eu falei também de se tornar um aluno VIP do curso de eletricista profissional da Engerhal, vai aparecer um quadradinho logo abaixo aqui, ó. Você clica nele e faça a sua matrícula. Vem se tornar um eletricista profissional certificado pela Engerhal. E assim, o que os alunos mais gostam desse curso é o suporte exclusivo via WhatsApp ou pela plataforma de ensino, que funciona de 9 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo, bicho. É todo dia que tem suporte. Suas dúvidas são tiradas praticamente na mesma hora. Por isso que eu recomendo o nosso curso, tá? É diferenciado.